Ah, amigos automais, a Ford Maverick tem um nome que remete ao passado, ganhou uma mudança visual lá fora, por aqui ela segue como está, mas a linha 2024 tem sim algumas pequenas mudanças. Então, antes de mostrar tudo isso, vamos dar uma volta para vocês entenderem como é que é conviver com essa picape, que é muito boa de andar e tem muitos méritos ao volante. Então, bora lá, vamos dar uma volta na Ford Maverick. É curioso que quando você entra na Maverick, você tem uma posição de dirigir bastante alta e reta, assim, lembra uma poltrona, né? Eu sinto como se eu estivesse sentado numa cadeira mesmo, e não uma cadeira baixa. Mas como é uma caminhonete, tudo bem, não é tão ruim. O que é ruim mesmo é esse retrovisor aqui. Carro americano em geral, inclusive até alguns da Mercedes, o próprio GLC era assim, eles têm o retrovisor muito chapado e dá a impressão, quando você olha, como se o retrovisor tivesse um zoom. Para piorar, o da Maverick tem ainda um recorte que dá um outro tipo de visão, então você consegue ver de uma maneira um pouco mais ampla, então é como se tivesse um zoom numa parte bem pequena. E isso, na condução do dia a dia, acaba mais atrapalhando do que ajudando, para falar a verdade. Então isso eu achei bem ruim. O que assim também não é nada espetacular, e eu vou comentar melhor quando a gente estiver analisando ela parada aqui por dentro, é o acabamento. Porque o acabamento pode não ser algo primoroso aqui, né? Ele usa bastante plástico, mas ao menos o desenho da cabine é muito agradável. É uma cabine que me agrada bastante, eu acho que tem boas linhas, o painel tem um desenho bem diferenciado, é tudo muito quadradão, muito reto, mas não é algo ruim. A qualidade do material que não é tão boa assim, né? É um plasticão que impera, exceto em algumas partes, né? Por exemplo, o volante tem acabamento em couro, aqui o descanso central também tem acabamento em couro, aqui na porta, né, no apoio de porta, onde você apoia o cotovelo, tem também. Mas onde a Maverick mais se destaca é realmente rodando, né, ao volante. Então, a gente está falando de uma picape 2.0 turbo, com 253 cavalos, a transmissão é automática de 8 marchas e a tração é integral. Quando você pega uma rodovia, quando você tem um trecho que desenvolve melhor a velocidade, ela se destaca muito. Ela realmente, assim, é uma das referências da categoria, porque a dirigibilidade dela realmente parece a de um sedã. Tanto que o comparativo que a gente fez, o comparativo maluco que eu brinco, com ela versus outros 3 sedãs, que é o BYD Seal, Honda Civic e Jetta GLI, que inclusive já está disponível aqui no nosso YouTube, a Maverick acabou sendo escolhida, né, para esse comparativo, justamente porque ela tem uma dirigibilidade muito parecida com um carro de passeio, muito parecida com a de um sedã, propriamente dito. Ela pode ter uma caçamba enorme lá atrás? Ela tem. Mas, ao menos ao volante, quando você está conduzindo ela, você tem a sensação de estar num sedã ou em algum outro carro de passeio. E isso é muito notável e muito positivo. Eu só achei que em ruas de paralelepípedo, por exemplo, ela acaba não tendo um desempenho tão agradável assim, mas eu acho que a culpa maior não é nem da suspensão, a culpa maior é do pneu. Porque os pneus dela são pneus, não chegam a ser pneus off-road, são aqueles pneus misto. E esse tipo de pneu, embora ele seja misto, na realidade ele acaba nem servindo tanto para off-road e nem tanto para a cidade. Que nem aqui, eu estou pegando um trecho um pouco mais esburacado, você sente que a suspensão ela é confortável, ela é bem acertada, mas tem uma batidinha que não é batida de amortecedor. É algo que você percebe que vem dos pneus. E você sente uma firmeza no rodar que não combina com o jeito que a suspensão funciona. Então é bastante curioso, é bastante peculiar. Mas no geral, a Maverick é extremamente confortável e gostosa de dirigir. Se você nunca dirigiu uma, eu recomendo que você faça um test drive
para conhecer essa picape, inclusive se você está considerando um veículo nessa faixa de preço, acho que vale sim considerá-la. Ela pode não ser tão equipada assim, né? Não tem ACC, não tem controles, mais recursos usados, não tem câmera 360, mas a central multimídia é um pouco pequena e um pouco defasada já, porque é uma geração mais antiga da Ford, né? E o pacote em si dela, mesmo com essa falta, né, de alguns equipamentos, ainda assim é um bom pacote. Não é também um carro pelado, né? Ela tem sim bons equipamentos, bons recursos úteis, né? Por exemplo, ela tem ar digital de 2 zonas, o banco do motorista tem ajuste elétrico, você tem o controle ali do vidro da caçamba, que você consegue abrir eletricamente num comando que fica aqui no painel. Então ela tem um bom pacote. Para quem é picapeiro, eu acho que o que mais faz falta é a capota marítima. Isso é um item que para quem tem picape é muito importante, mas ela não vem com capota marítima. Você tem que colocar à parte, né? Não é oferecido nem como opcional. E ela nessa cor, né, nesse vermelho aurora, que na realidade é um laranja, eu acho que ela chama bastante atenção. Como concorrente, a gente tem numa faixa de preço bem mais baixa a Renault Oroch, mas aí ela custa bem menos que a Maverick, eu acho que nem é justo assim comparar. Temos a Fiat Toro, que nas versões topo de linha chega num preço próximo, e a Rampage, né, a Ram Rampage, que em termos de performance briga com esse carro aqui, embora a Rampage seja 20 cavalos mais potente na versão a gasolina, né? O motor 2.0 turbo dela tem 272 cavalos e aqui a gente tem um motor de 253. Mas, no geral, a Maverick tem muitos méritos. É uma picape muito boa de dirigir, boa de conviver, ela não é tão grande assim, ela tem um tamanho que, por exemplo, se eu precisasse de uma picape, me atenderia. Mas, como eu não preciso, ela não entraria assim na minha opção de compras, justamente porque eu não preciso de uma picape. Para o meu uso de carro não faz sentido. E se eu fosse precisar de uma picape, acho que até uma estrada serviria muito bem. Eu vi uma estrada aqui e lembrei disso. Mas assim, para quem gosta de picape, para quem procura uma opção diferente aí dos modelos Stellantis, tem aqui na Maverick uma opção. Lá fora, como eu vou detalhar isso um pouco depois, mas lá fora ela já ganhou uma restilização. Não mudou tanta coisa assim, praticamente a dianteira que mudou, e aqui a cabine recebeu um cuidado a mais, né? Justamente o que eu estava criticando do acabamento, foi um pouco mais refinado nessa restilização, mas mesmo assim o modelo 2024 ainda é bastante competente e eu acho que vale sim ser considerado se você procura uma picape compacta e com bom desempenho. Então, depois de dar uma volta nessa caminhonete, vamos ver um pouquinho da identidade visual dela, que não mudou, né? Ela continua com o mesmo visual. Nos Estados Unidos ela já recebeu uma atualização que mexeu principalmente aqui na disposição dos faróis, né? Aqui ela continua com esse visual, que até tem uma certa semelhança com a Ranger, com a F-150. Ainda não tem previsão de quando essa restilização vai chegar aqui no Brasil. Na linha 2024, então, ela permanece dessa forma. Inclusive, debaixo do capô também não teve nenhuma mudança. Segue o motor 2.0 turbo, né, o EcoBoost de 253 cavalos. É bastante coisa. Ela só é movida a gasolina, porque ela é importada. E essa cor aqui, esse vermelho Aurora, que para mim é um laranja, eu acho que fica muito legal. É uma picape que chama ainda bastante atenção e que tem um certo apelo mais esportivo e acho que combina bem com essa cor. Carros têm que ter cores e isso a Ford Maverick tem de sobra. Embora ela seja uma caminhonete compacta, ela não é tão pequena assim. De um para-choque ao outro temos 5,7 metros de comprimentos e o entre-eixos 3,7 metros. É bastante coisa para um carro que se diz compacto, né? Na linha 2024, ela ganhou esse retrovisor com esse detalhe em preto piano, mas teve um negócio que ela perdeu. Os carros da Ford, tradicionalmente, eles têm aqui na coluna uma sequência numérica que você pode fazer um código e de repente trancar o carro sem a necessidade da chave, né? Agora ela não tem mais esse recurso, mas segue tendo chave presencial, né? Então você encosta aqui, ela já abre,
Para fechar você precisa acionar na chave mesmo. Em geral a lateral da Maverick ela é bem limpa, né? Ela não tem grandes vincos, um visual que eu gosto bastante, bem quadradinho, teto alto, né? Isso reflete lá dentro com bastante espaço para a cabeça, eu acho isso bem bacana e eu gosto desse visual dela, quadradinho, robusto, acho que ela tem um ótimo perfil, um ótimo visual, né? Principalmente quando vista lateralmente. Então aqui na traseira a gente tem um visual bem padrão de picape, né? Lanternas verticalizadas, bem na lateral e não tem luzes em LED. Outro ponto também que me desagrada é que durante a noite o pisca, ele só pisca em vermelho aqui, né? Então, num padrão bem americano. Então à noite, quando você está com a luz acesa e você pisa no freio, não fica tão claro que você está dando seta. Isso eu acho que é um ponto que, para esses carros que são pensados no mercado americano, não são tão bons aqui para o Brasil. Aqui nós temos uma caçamba com 943 litros e 617 quilos de capacidade. A tampa, ela não é tão leve, mas também não é tão pesada, só que ela despenca, né? Se eu não segurar, ela vai despencar e vai abrir com tudo, então tem que tomar cuidado. Temos também aqui algumas sacadas, né? Como essas aberturas que tem tanto desse lado quanto daquele ali, que você pode guardar ferramentas, pequenos objetos, enfim, o que você precisar. No geral, é um bom espaço. O que não é tão bom assim é que não vem a capota marítima de série. Inclusive a Maverick não tem nem os pontos de fixação, então precisa ser feito aí toda uma adaptação. É uma pena porque geralmente quem compra picape já gosta de levar a capota, aqui não é oferecido nem como opcional. Então aqui na cabine da Maverick a gente tem um plástico que predomina, né? Ela tem bastante uso de plástico, é um material bem feito, bem construído, tem um desenho que eu acho bem agradável, mas basicamente a gente tem só plástico, né? Exceto nas partes que a gente encosta, e aí a gente tem um revestimento em couro, aqui também no volante. Isso foi corrigido já na versão restilizada, que como eu disse lá fora não tem previsão de chegar aqui no Brasil, mas ela teve uma boa mudança no interior em questão de acabamento, né? Outro ponto que eu acho que não é tão interessante assim, é essa central multimídia, que é pequena, lembra até de carros um pouco mais antigos da Ford. Eu tive um K 2019 por 4 anos, então essa central é muito familiar para mim, né? O funcionamento dela, a conexão, tudo é muito semelhante ao que eu tinha no meu carro, no meu antigo Ford Ka, que não está mais comigo. Mas um ponto muito positivo que eu acho que essa caminhonete tem é a versatilidade dela. Então a gente tem bons porta-objetos aqui, né, no console central, porta-copos grandes, tem mais espaço aqui na porta, né? Isso eu acho muito bom. Você tem carregamento aqui para o celular por indução, você tem outros pontos aqui para colocar alguns outros objetos, carteira, chave, enfim. Tem aqui no apoio de braço também. Então eu achei isso muito rico, né? Tem carro que, mesmo sendo novo, mesmo estando aí à venda hoje em dia, não tem essa quantidade de porta-trecos. É algo muito valorizado e que eu acho muito interessante. Eu falei da central, mas o painel de instrumentos também não é totalmente digital. Ele tem só uma tela grande no meio e os mostradores são analógicos. Eu não vejo problemas com isso, mas eu entendo que quem paga R$221 mil numa caminhonete dessa espera que tenha algum tipo de tecnologia, e o painel digital, querendo ou não, ele transmite essa imagem, né? O que também falta nela são alguns equipamentos. Ela não tem ACC, por exemplo, o piloto automático adaptativo. Então, nesse quesito, ela não tem câmera 360, por exemplo. E, inclusive, a câmera de ré não tem uma resolução assim tão boa. São alguns detalhes dela. Mas, no geral, você senta aqui nela numa posição de poltronona mesmo, né? Como se eu estivesse sentado numa cadeira. Então você tem uma boa posição de dirigir, você acha fácil uma posição, porque o banco aqui tem ajustes elétricos. A coluna de direção tem ajustes de profundidade e de altura, para a gente não confundir os dois. E ela também não despenca quando eu solto, né? Então isso é bem bacana. Tem faróis automáticos, tem um recurso que é muito legal, que pode ser útil para de repente você pegar alguma coisa ali da caçamba, que é a janela aqui com acionamento elétrico. Você abre ela diretamente aqui.
Então, entre pontos positivos e pontos negativos, a Maverick fica aí na média. Nem se destaca tanto, mas também não tem um interior tão ruim assim. Lembrando que isso já foi corrigido, algumas partes disso, né, no modelo reestilizado, que vai chegar ainda nos Estados Unidos e ainda não tem previsão de chegar aqui, então vai demorar um pouquinho. Vamos lá para trás, porque eu quero mostrar algumas coisinhas lá também. Então, aqui atrás você já tem um ótimo porta-objetos debaixo do banco traseiro, né? Se você fez uma compra pequena, de repente, ou você precisa levar algo pequeno que você não quer que fique sambando ali na caçamba, você pode guardar aqui dentro, fica protegido também. É um recurso que eu acho muito útil, acho que mais picapes poderiam ter esse tipo de espaço, né? Falando em espaço, o que a gente não tem muito é espaço para as pernas, né? Eu sei que eu sou alto, né? Eu tenho 1,87 m, então eu fujo um pouco do padrão. O banco da frente está ajustado para mim, mas aqui não tem como dizer que eu estou confortável, né? Falta espaço para minhas pernas. O encosto também ele é bem reto, né? Então eu não consigo aqui ter uma posição tão boa. Se você for menor que eu, com certeza você vai ficar mais confortável, mas não é um primor de espaço, esse é um defeito da maioria das caminhonetes. Ao menos temos saídas USB para quem viaja aqui atrás, mas não temos saída de ar. Então você tem que contar só com o ar ali da frente, que é 2 zonas. Não falei isso na hora que a gente estava lá, mas ele tem, você pode configurar 2 temperaturas diferentes, mas faltou uma saída para quem viaja aqui. Então, se você precisa levar bastante gente, talvez a Ford Maverick não seja a melhor opção para você. Então essa foi a Ford Maverick 2024. Entre pontos negativos e pontos positivos, ela se destaca bastante, principalmente ao volante. É muito bom dirigir essa caminhonete e acho que vale a pena você conhecê-la um pouco melhor. Gostou desse vídeo? Então deixe o seu like, inscreva-se aqui no canal do Auto Mais, compartilhe esse vídeo com um amigo picapeiro e passe lá em automaistv.com.br, atualizado todos os dias com textos da Maverick e de outros tantos carros. Também confira todas as nossas redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo e baixe o aplicativo Auto Mais TV, disponível para Android e iOS, a primeira plataforma de streaming do setor automotivo, primeira e a única, com grandes conteúdos. O download é gratuito e se você quiser ter um pouquinho a mais, ter um serviço realmente premium, um clube de vantagens, faça assinatura por apenas R$19,90 por mês que você ainda pode ganhar um carro. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência e a gente se encontra no próximo vídeo. Até mais! Império, a puro malte do Brasil. Aprecie com moderação.